Olá pessoal, então agora a gente vai falar sobre um assunto que me perguntam muito, sobre rótulos e elogios. A primeira coisa, vamos falar sobre os elogios. E o que eu quero dizer para vocês é, troquem o elogio pelo encorajamento. Muitas vezes achamos que elogiar é uma boa maneira de incentivar os nossos filhos frente aos novos desafios. Porém, devemos entender que, como parte da educação de uma criança, tudo deve ser feito dentro de um limite. E que o exagero dos mesmos pode ter efeito contrário. Elogiar nossos pequenos é sempre bom e é gostoso, não é mesmo? Você pode dizer, muito bem, você é muito inteligente. Aí vocês, pais, devem estar nesse momento me perguntando, poxa, mas nem elogiar pode? E eu te digo, nem sempre é bom. Pesquisas mostram que elogiar pode criar em nossos filhos certa dependência, percebe? E evita que eles deixem de enfrentar seus novos desafios, para não perder o título conquistado. É estranho, né? Mas é verdade. Veja o estudo da psicóloga norte-americana Carol S. Dweck, em que se compara crianças elogiadas como inteligentes e crianças que se valorizam o esforço. Ela comparou em dois grupos. O teste desafiou meninos e meninas a montar um quebra-cabeças. Eu quero que vocês prestem muita atenção nessa pesquisa. Quando acabavam uma parte, era elogiada pela inteligência. Olha, foi muito esperto, hein? É isso aí! Enquanto as outras crianças receberam elogios como ao esforço. Nossa, como você se empenhou para resolver isso! Muito bem! Logo em seguida, todos foram submetidos a outra rodada. Porém, poderiam mudar o desafio, ou até mesmo fazer o mesmo desafio. Pois vejam que resultado incrível. A maioria dos que foram elogiados como inteligentes escolheu o mesmo desafio, o anterior, o quebra-cabeça. E os que foram elogiados pelo esforço optaram por um desafio diferente. O que a pesquisa mostra com isso? Que crianças já tidas como inteligentes pelos adultos, elas temem não conseguir realizar e perder o posto de crianças inteligentes. E as demais, que estavam sempre enfrentando os desafios, que por mais difícil que possa ser, ela vai se esforçar para vencer. Então, você para e pensa e me pergunta, ok, tá, então eu não posso elogiar. Então, como eu devo fazer? A minha ideia que eu posso dar para vocês, a minha dica, é que vocês foquem o elogio nas ações da criança, e não apenas nas qualidades. Pais que centram seus elogios nas ações, ajudam a criança a se preparar para enfrentar os desafios do futuro. Por isso, ao invés de dizer, nossa, como você é inteligente, diga, nossa, parabéns, você estudou muito para essa prova, mereceu as boas notas. Então você pode elogiar, sim, mas o elogio não pode ser superficial. Tipo, nossa, você foi bem na prova, hein? Legal, você é inteligente. Agora eu darei a vocês algumas dicas de elogios que vão contribuir para o desenvolvimento da criança. Vem comigo. Primeira dica, o seu projeto ainda está ainda melhor do que da última vez. Percebeu? Você não falou, nossa, que projeto lindo! O seu projeto ainda está melhor do que o da última vez que você entregou. Estou orgulhosa por não ter errado nenhum exercício de matemática. Em vez de falar, nossa, como você é inteligente em matemática, né? Não, eu estou orgulhosa por você não ter errado nenhum exercício de matemática. Olha a diferença do elogio. Olha o outro. Eu percebi que você se esforçou muito para ir bem em matemática. Você é uma excelente irmã mais velha. Que bom!
Você ajudou a Nani a guardar os brinquedos. Olha a diferença. Você é uma excelente irmã mais velha. Que bom que você ajudou a Nani a guardar os brinquedos. Que incrível essa medalha que você ganhou, Clarinha. Percebe os elogios? Eles têm que ter credibilidade. A criança tem que acreditar que ela está sendo elogiada. Então é importante dar elogios? Só que com cuidado, com clareza. Olha esse, gostaria de me dizer algo sobre essa medalha? Conta-me como foi ganhá-la. Olha que diferença. Ela vai contar o esforço dela. Ah, mãe, eu pulei na água e nadei, e aí eu vi um amigo do lado e nadei. Percebe que ela tá falando do esforço? Olha essa, estou orgulhosa do seu boletim, Maria. Você está orgulhosa também? Ó, tá vendo? Eu estou orgulhosa do seu boletim. E você? Está orgulhosa do seu boletim também, Maria? Perceba a diferença? Bem, agora que entendemos que é possível sim elogiar e muito nossos pequenos, porém, podemos fazer isso com uma abordagem correta, ressaltando que o esforço que a criança empregou naquela atividade, dando a eles a autoestima, segurança, autoconfiança e a capacidade de persistir e aprender com os erros. Porque, se você fala do esforço que ele fez em conquistar, ele vai persistir e ele vai enfrentar cada vez mais novos desafios, porque ele sabe que se ele se esforçar, ele conquista. E aí ele vai aprender com seus erros, ele não será mais arrogante e nem desistir diante de um desafio maior. Tipo, eu vou nadar assim porque eu vou vencer. Minha mãe falou que eu sou boa nisso. Aí vem a arrogância, né? E não é culpa deles. Bem, é isso. Um elogio é bom. Só não exagerem na dose. E a nossa próxima aula, tiramos elogios e viemos para os rótulos. Olha só, elogios e rótulos, né? São importantes. Rótulos. Atenção! Quem nunca ouviu ou se dirigiu a seus filhos com essas frases? Ela é tão boazinha. Nossa, que menino mais chorão. Como é possível alguém tão pitudo, já tão teimoso? Ai, que garota inteligente, assim vai longe. Vixe, nem deixa ela mexer, ela é toda desastrada. Perceberam que no primeiro momento algumas frases são até inofensivas, né? Dizer que a criança é inteligente, né? Ela é muito inteligente. Você botou um rótulo de inteligência nela. E é até inofensivo, né? Umas até carinhosas, menina bonitinha, princesinha da mamãe. Mas aos ouvidos de nossos pequenos, essas palavras têm poder. Eles acreditam nisso, pois muitas vezes são repetidas ao longo da vida. Muitas vezes. Eu conheço gente adulta aí, vai mexer numa coisa, deixa cair. Eu sou desastrada mesmo. Percebe? Então, ao longo da vida, isso vai acontecer se você ficar repetindo. É desastrada, 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 desastrada. E pode ainda ficar pior, porque elas passam a acreditar que ela é desastrada. Gente, rotular uma criança, mesmo em tom de elogio, é o caminho mais curto para podar os seus potenciais futuros. E eu volto a dizer que rotular é um hábito que vem de geração para geração, Ou seja, os bisavós agiam assim, os avós também. E os pais acabam entendendo que classificar os filhos conforme certas características é algo natural. E tudo bem se pensam assim, não tem problema. Só que a partir de agora eu quero que vocês prestem mais atenção. Porque o que vamos aprender aqui poderá transformar tudo. E começaremos a partir de agora a entender o quanto nocivo são os rótulos. E o quanto antes mudarmos nossas abordagens mais rápido, nossos filhos criam as suas verdadeiras identidades. A gente não pode rotular nossos pequenos por um comportamento. A criança não guarda o brinquedo. Ela é preguiçosa.
Ela deu algum copo, ela é desastrada. Os rótulos, eles descrevem a criança e não o comportamento dela. Percebe? E agindo dessa forma, mesmo sem intenção, a gente prejudica eles. Veja esse exemplo. Você é um menino mau. Como entra na cabeça da criança? Eu disse para ele, você é um menino mau. Como isso vai entrar, essa frase vai entrar na cabeça dele? Eu sou o menino mau. E isso fará com que essa criança passe a não se comportar nada bem, pelo fato de achar que ela é má. Compreendem? O quanto nocivos são os rótulos. Temos que entender que nossas falas têm um poder enorme perante nossos filhos. Na realidade, nós não temos noção do tamanho desse poder. As autoras Adele Faber e Eliane Maslich, por exemplo, elas citam mais ou menos assim, a maneira de os pais verem seus filhos podem influenciar não somente como as crianças se veem, mas também como elas se comportam. Eu vou contar a vocês mais uma história da minha vida, como mãe. A minha menina sempre nos ouvia dizer que ela era a inteligente, a melhor da sala, suas notas cada vez mais altas. A gente tinha orgulho de sair dizendo, eu mesmo falava, nossa, ela foi a melhor da escola, as notas dela as melhores notas da escola toda. Pois bem, era o rótulo que eu estava pondo na minha filha, e sem perceber. Mas a ficha não demorou para cair, pessoal. É o que eu falo para vocês. Muitas vezes eu fui percebendo, eu fui identificando e eu fui trabalhando. E a ficha não demorou para cair. Porém, foi da forma mais dolorida possível que aconteceu. Era um dia de prova de matemática. E a pequena se preparou, mas ela disse assim para mim, que estava preocupada, pois ela havia algo que ela não tinha entendido. E o que eu fiz? Sabe o que eu fiz? Eu disse assim, imagina, você tira de letra, filha, você é ótima em matemática. Porém, o que eu não esperava aconteceu, e de uma forma dolorosa para mim. E principalmente para minha filha. Eu estava trabalhando, gente, eu estava no parque com os meus alunos, quando o telefone tocou. Então eu atendi. E era minha filha me ligando aos prantos, desesperada. Porque ela não tinha tirado o tão esperado 10. E ela não era tão inteligente como se achava. Pois é, queridos pais. A minha filha ficou mal. Ela pediu desculpas por ter nos magoado. É triste, né? É triste. É o que eu disse. Eu aprendi da forma mais dolorosa possível. E o que eu quero dizer com tudo isso é que todos os rótulos são nocivos. A menina inteligente, o menino má, a menina desastrosa, o menino mentiroso. E eu não conheci até hoje alguém que tenha recebido rótulos na infância e não tenha sido influenciado por ele na vida adulta. E eu gostaria muito que você pensasse, procurasse na sua memória, tá? E entendesse que algum rótulo você deve ter trazido para a sua vida adulta. Aonde queremos chegar ao chamar uma criança de preguiçosa? Aonde queremos chegar a chamar uma criança de desobediente, chata, falsa, danada, mentirosa? Qual é o objetivo que queremos alcançar com essa fala toda? Enquanto rotulamos, a gente deixa de conhecer a essência da criança. Quem ela realmente é. Agora eu vou dar dicas de alguns rótulos mais comuns e as suas consequências. E se você já fez ou presenciou alguém fazendo, convido você a modificar os seus hábitos. Veja isso. Boazinha ou obediente? Aí você fala assim, é rótulo positivo. Não. Nenhuma criança é o tempo todo quietinha. Esse rótulo está ligado à passividade, boazinha ou obediente.
E ensina que a criança deve aceitar tudo sem questionar, porque do contrário ela vai deixar de ser boazinha. A filha boazinha da mamãe. Sem contar que irá sempre buscar a perfeição. Engolir seus sentimentos como raiva, pois não poderá demonstrar o seu lado mal. Ela é boazinha. Seu amiguinho tomou seu brinquedo, o sentimento de raiva será substituído pela permissividade. Mesmo contrariando os seus sentimentos, ela tem que ser a boazinha da mamãe e não impor a sua verdadeira emoção, sua verdadeira opinião. Birrenta ou chorona. Birra, como vimos, é uma maneira da criança expressar seus sentimentos diante do que ela quer ou não. Cabe aos pais mostrar outros modelos de expressão de sentimento, sempre deixando claro o respeito. Respeito sua raiva, mas hoje você não poderá tomar sorvete. Respeito a sua raiva, mas hoje você não poderá tomar sorvete. Teimosa. Está claro que quanto mais chamamos os nossos filhos de teimosos, mais eles vão assumir o poder da situação. E ele vai passar a acreditar que não pode ser contrariado. E se tornará um adulto com baixa tolerância e dificuldades nos relacionamentos. Ele é teimoso, eu sou teimoso, então eu vou pagar para ver. E é assim que funciona, eu vou pagar para ver. Uma criança desligada, olha esse rótulo, desligada. O fato de nossos filhos não prestar atenção em algo num determinado momento, não deveria ser um motivo para um rótulo, não é verdade? O fato dele estar, de repente, assistindo um programa de TV, você tá, filho, ele tá assim, esse menino é desligado demais. É motivo para você chamar ele de desligado? É motivo para um rótulo? O que nós pais poderíamos fazer é ajudá-los a terem mais foco, buscando estratégias para que não se dispersem tanto. Busque acolher e entender o porquê o assunto não lhe chama atenção. De repente ele está assistindo televisão e está mais interessante ele ver o Homem-Aranha do que o que a mamãe vai falar para ele. Então, busca, filho, presta um pouquinho de atenção aqui na mamãe, a mamãe quer falar com você. E aí você vai tirar a atenção dele. Uma criança preguiçosa. Ah, gente, para. Em vez de rotular, a gente pode ensinar a criança a ter mais atitudes. Ser mais proativa. Se fizermos tudo por eles o tempo inteiro, se a gente sempre faz tudo para eles, como é que a gente vai agora falar que ele é preguiçoso? Não é verdade? A gente vai tirar deles a oportunidade de agir, de pensar, de realizar. E aí a gente chama de preguiçoso. Se eu faço tudo por ele, se eu faço tudo para minha filha, faço tudo, dou comida no prato, levo no prato, arrumo o quarto, faço as coisas para ela. Aí eu pego e chamo ela de preguiçosa. Pega, né? Eu tenho que fazer o quê? Fazer com que ela tenha mais atitudes. Para deixar de ser comodista. Próximo. Inteligente. Foi o caso que aconteceu com a história da minha filha lá, como eu contei. É importante elogiar, mas é preciso saber como, para não destruir o desenvolvimento, porque em algum momento de sua vida ela vai ter alguma dificuldade. O que ficou claro com a minha história. Então, é importante você falar, hoje você foi muito bem na prova de matemática, que legal, gostei do seu esforço. Do que você falar, nossa, como você é inteligente em matemática. Percebe? Então é importante. Pestinha. Criança tem muita energia e às vezes pelo simples fato do seu filho cometer uma travessura, lá vamos nós defini-los como o pestinha. Gente, deixe que ele brinque, que ele encante, mas dê os seus limites. Mostre o certo e o errado, sem rótulos e imposições. Bem, existem ainda muitos rótulos que podem ter passado por vocês em algumas frases que eu passei para vocês. Eu digo que acredito que agora que esclarecido de quanto é bom para os nossos pequenos
a gente conseguir trabalhar mais as nossas falas, a gente saber falar, sabe? A gente saber se colocar. E é aquilo que eu disse na aula, não rotular a criança, a gente não tem que falar da criança pelo seu comportamento, tá? Então lembre-se, ninguém é uma coisa só. E a nossa obrigação como pais e cuidadores é ajudar nossos filhos a criarem a sua própria imagem. Acreditar que nossos filhos podem ir além dos rótulos que a gente põe na vida deles. Compartilhar com eles essa confiança de se colocar ao seu lado quando precisar. Bom, pessoal, então é isso. E agora, que gostoso, né? Podemos nos achar e podemos então mudar. Vamos nessa? Beijos e até a próxima.